Nath, é um prazer enorme ter aqui você com a gente, nesse podcast Histórias e Experiências. Como é importante falar sobre as nossas histórias, como são as nossas experiências diárias e que de fato geram muitas dúvidas, né? Geram muitos questionamentos entre no seu caso, né, que é o atendimento psicológico infantil, que é um assunto que gera também muito interesse sobre as pessoas, né, sobre os pais, principalmente, para lidar com as crianças de hoje em dia, né? Então, primeiramente, gostaria de te agradecer imensamente por estar aberta, por estar disposta aqui conosco nesse podcast. Seja muito bem-vinda, né? Como a Thaís disse, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma experiência, e falar sobre atendimento infantil é sempre várias caixinhas de surpresa, né? Muitos pais estão querendo saber como é esse universo de atendimento. E hoje estamos aqui com a Natália. Se apresente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar em casa ouvindo esse podcast. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos qual horário que a pessoa vai assistir, mas eu agradeço o convite. Eu acho que é um tema bastante importante, né? Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Natália, trabalho com atendimento psicológico infantil e adolescente. Além do atendimento clínico, eu também trabalho com gestão de pessoas na área de recursos humanos, né? Terminei a minha pós-graduação agora, atendimento psicanalítico de criança, adolescente e adulto, né, pelo Cefas em Campinas. Então, é um universo bastante interessante o atendimento infantil, né? Eu acho que é onde começa tudo ali. Quando um adulto vem para terapia, na verdade, a gente vai trabalhar a criança dele, né? A parte infantil dele, que talvez não foi bem trabalhada lá na primeiríssima infância. Então, o atendimento infantil é justamente isso, é lidar com as questões da infância, né? O ambiente no geral, assim. Então, é algo bem desafiador. E de onde começou a psicologia na sua vida? Como que você começou a trilhar esse caminho na psicologia e depois fazer esse viés para o atendimento infantil? Bom, não era nenhuma ideia, não tinha nenhuma vontade de fazer psicologia, não passava pela minha cabeça. Eu entrei para trabalhar numa organização onde um dos benefícios era bolsas de estudos, né? Uhum. E aí surgiu a possibilidade de fazer esse curso, né? Dentre outros que haviam, esse me chamou a atenção. Então, eu fui com esse desafio, fui para o curso sem saber da abordagem que eu iria seguir, quais eram as abordagens. Para mim, psicologia era só psicologia e acabou. Quando eu cheguei na faculdade, aí eu vi que era um outro universo, né? E aí, o gosto pelo infantil veio na clínica escola. Pouco antes da pandemia, né, nós inauguramos a clínica escola da faculdade, era a primeira turma de psicologia, e eu tive o sabor, né, o prazer de atender uma criança ali um pouco antes da pandemia, porque daí depois fechou tudo e Sim. aí não pude continuar com os atendimentos. Então foi ali que tudo começou, né? Me lembro do, do tutor lá da clínica me ajudando na montagem da caixa lúdica, né? Então tudo aquilo ali foi me levando para esse viés infantil. E aí também busquei muito isso ali nas regiões, o profissional que atende criança. E aí eu pude observar que são poucos, Pouquíssimos, né? né? E aí foi aonde eu disse, uma vertente dentro da psicologia que eu acho que eu posso me destacar, né? Juntou o que você gosta, você aprendeu a gostar, junto com a falta de, né, a falta De de profissional. profissional para Sim, poder atender as sim, crianças ali. sim. E aí foi tudo onde começou. Então, o meu primeiro paciente infantil foi que me despertou esse desejo de continuar. Eu atendo adultos também, né? Mas hoje, dentro da minha clínica, 90% são crianças. São crianças a partir dos 4 anos de idade.
Legal. Tem uma. Tem. É igual você falou assim, né? O adulto ele chega, né? Já eu gosto de olhar, o adulto ele chega com. A gente pode colocar assim como uma cebola, né? Porque a criança é aquele miolinho, né? Ainda não tem aquelas Uhum, casquinhas do lado de fora, né? uhum. É, você atende esses dois públicos. Você acha que é mais fácil lidar com a modelagem dos sentimentos da criança? Então, a criança, o grande desafio é o ambiente, é lidar com o ambiente que ela vive. Uhum. Porque a criança, dentro da casa dela, ela vive uma situação, ela vive exemplos, ela tem a quem se espelhar ali dentro, né? Quando ela vai para o setting, ela não conhece, né? Ela não conhece aquele espaço, ela não conhece a mim. Então, para ela também é algo novo, onde ela vai criando vínculos. Eu acredito, sim, Shirley, que na criança é algo mais natural. Vai vindo, que a criança não verbaliza igual o Sim, adulto. Sim. Né? Às vezes ela nem tem noção da emoção que ela está sentindo, do sentimento, do que a faz sofrer, ela vai descobrindo. O adulto, ele já vem com algumas marcas, algumas crenças, né? Ah, porque fulano falou, ciclano falou, então acho que eu tenho isso mesmo. Então Uhum. ele já vem, e aí para você desconstruir é mais difícil. Eu acredito que o adulto, as desconstruções são um pouco mais complexas. sim. Até porque, né, quando você vem com essa rotulagem, né, até para você tirar tudo, né, desconstruir assim, de falar assim, a pessoa vive a vida inteira desse jeito, né? Isso é uma das dificuldades que a gente tem hoje, até para os atendimentos, por exemplo, dos mais idosos, por exemplo, né? Eles já têm essa construção muito firme de que é assim que psicólogo era pra doido, era pra louco, e assim, eu não aceito, não aceito, não vou, como se aquilo fosse, né, é, ainda perder mais autonomia, né, mais, se Uhum, demonstrar mais frágil nesse contexto, uhum, mas que essa possibilidade da terapia faz as pessoas enxergarem a vida de uma forma diferente, né? E com as crianças, elas não são diferentes, né? Porque aí eu já, né, emendando nesse assunto, eu te pergunto, em que momento a criança chega, né, na terapia? Quando que os pais eh, Procuram. procuram a terapia para as crianças? Thaís, e Shirley, eu acho que é muito importante eu frisar dois pontos. Uhum, O primeiro é que sim, a gente não pode ignorar os uhum, transtornos, né, uhum, as questões que pode desafiar a criança no aprendizado, no desenvolvimento, na socialização. Isso uhum, é um ponto. Uhum. O segundo ponto é o ambiente. São esses pais, são quem cuida, é a escola, uhum, né, é a própria sociedade. Quando que elas chegam? Quando esse ambiente, na maior parte das vezes, não está dando conta. sim, É, talvez é algo até dos próprios cuidadores, dos responsáveis, pais, mas aí a criança ela acaba trazendo comportamentos para que esse ambiente a observe. E uhum, aí é destinado à problemática à criança. uhum, Mas eu gosto muito de separar esses dois pontos. Que não podemos ignorar o fator, a tendência dela, né, uhum, a certa dificuldade, né, aos transtornos, TDAH, enfim, ansiedade, depressão, mas não podemos deixar em hipótese alguma que muitas das vezes os pais que procuram é mais sobre eles do que sobre as crianças. uhum. Então elas chegam nesse momento onde eles não veem a luz no fim do túnel. Uhum. Até porque a hora que eles, né, a hora que eles levam a criança, eles já estão com o máximo de dificuldade, né? Já não tô dando conta mais, então eu vou levar para ver se alguém me ajuda, né? Mas é um trabalho em conjunto, né? Passa a ser um trabalho de fato em conjunto para que seja mais leve para a criança, né? A terapia não é fácil para ninguém. Para a gente, enquanto adulto, já não é fácil. Imagina para as crianças que estão aprendendo a lidar com todo esse sentimento, conhecendo, se espelhando dentro de casa. Então, assim, são todos os fatores que
é um contexto que para a criança, para ela aprender tudo isso, para ela aprender um novo modelo de vida, a terapia, né, no lúdico, no jeito que, né, que trabalha dentro do setting terapêutico para criança, é o que faz ali ela conseguir colocar de fato para fora de algo que, né, ela Uhum. não tem repertório, né? Sim, sim. E os pais, eles trazem a criança numa expectativa bastante exagerada de que nós iremos Uhum, consertar. Salvador uhum, da Porque pátria. é como se a criança é a última tentativa, uhum, né? Já houve situações em que pais dizem, acho que eu tenho que internar, né? uhum, Então, nós estamos falando de uma criança que está em pleno desenvolvimento, uhum, né? Descobrindo coisas, né? E aí você vai, porque quando você atende criança, por isso que talvez eu acredito que são poucos profissionais que estão nesse mundo infantil, porque você precisa, sim, fazer um acolhimento desses pais, né? uhum, E aí, quando você vai conversar com esses pais, fazer o levantamento, a anamnese ali, você descobre uma história de vida, uhum, né? Por detrás de todo aquele comportamento, né? É, é, você já começa a fazer algumas hipóteses ali. Então, os pais também bastante fragilizados, bastante culpados, responsabilizados, né? Desgastados, porque trabalho o dia inteiro, aí chega em casa, tem as rotinas da casa, a rotina da criança, escola, né? Se Sim. você parar para pensar, na pandemia, os pais tinham. Muitos ficaram em casa trabalhando home office, mas eles tinham jornada tripla, porque além de tudo, tinham que ainda cuidar da alfabetização dos filhos, uhum, né? A escola destinou essa responsabilidade para os pais. Poucas foram, principalmente escolas municipais, escolas estaduais, né? Escolas particulares até conseguiram fazer um bom trabalho ali. uhum, Mas eu sinto que os pais também são bastante fragilizados, assim. Então, ele aposta nessa terceira pessoa, no caso, o analista, o psicoterapeuta, justamente de fazer arranjos com essa criança. Né? E às vezes, né, Nath, acaba que chegando no set terapêutico não por conta desses pais levarem, mas por conta da escola observarem algo e acabarem que chamando esses pais por uma conversa e dando esse cheque de que a criança precisa ser assistida de uma maneira diferente. Uhum, Porque tem pais que às vezes negligenciam isso de estar vendo algo diferente no filho e vai empurrando. Até que uhum, chega esse ponto, né, principalmente na questão de aprendizagem, o que pega muito na escola, porque os professores, né, quando se a gente pensar numa classe de 30 crianças e o professor às vezes acabam que levando a fama, mas é porque não presta. Mas quando eles pegam ali e levam para frente, tem pais que se adaptam e falam assim, não, precisam levar para um profissional e vai adiante. E tem pais que falam, não, né? Às vezes rotulam a criança, não, mas é porque ele sempre foi hiperativo, mas é porque essa criança sempre foi desse jeito. E é um trabalho conjunto, né? Porque uhum, quando vai da escola, e às vezes os pais, nessas correria diária, né, tá muito, chega nessa, a gente faz esse acolhimento, né, sabe, tem uma história, né, por trás, né, tem uma criança por trás desses pais também, mas mesmo assim, não justificam também essa falta que faz para a criança, porque eles colocam a problemática na criança, mas se retendo dessa responsabilidade, né? uhum, E quando eles ouvem do profissional que, ok, o seu filho é assim, mas cadê o pai dessas crianças? Onde está a uhum, mãe dessa uhum, criança? Onde está o pai nesse momento? uhum, Porque eles começam a perceber que falta alguma coisa ali. E às vezes a criança tá dando um certo trabalho, um certo, né? A criança tá hiperativa, mas é às vezes pela falta que há. E às vezes, quando tem essa conversa que o terapeuta ele chega para os pais e consegue demonstrar isso daí de uma forma que eles refletem e falam, nossa, tem alguma coisa diferente. uhum, Já aconteceu isso dos pais levarem uma problemática para você e quando você pega eles ali separadamente, fala, putz, eu preciso olhar para isso. uhum. Sim, a maior parte das vezes isso acontece, e é curioso porque alguns pais se implicam muito, vão para terapia, porque a minha recomendação é que esses pais façam, né, que seja terapia individual ou de casal, mas eles precisam estar assistidos também
porque a criança ela vai entrar em contato com muitas questões que talvez para esses pais sejam tabu, assuntos voltados à sexualidade, assuntos voltados à droga, a namoro, né, a não gostar da escola, né? A gente precisa entender que as crianças, elas também têm desejos, vontades e cansaço. O Sim. adulto que trabalha de segunda a sexta, tem uma rotina lá de 8 horas por dia de trabalho, à noite ele também tem as tarefas de casa, eles têm um cansaço, né? Eles Sim. reclamam, nossa, eu tô cansada. Ai, sábado é o dia da faxina. Ai, Uhum. sábado é o dia de eu ir no supermercado. Nossa, eu queria só descansar. Sim. Veja a criança. A criança sai para a escola às 6 horas da manhã, a van passa, pega, entra às 7, sai da escola 4, 5 horas da tarde. Muitas vão pro ou futebol, ou balé, ou jazz, ou judô, né? Ou vão pro Kumon, ou vão para aula de inglês. Chegam em casa 8, 9 horas da noite. Jantam, tomam um banho e vão dormir, né? Então, elas também sentem E no cansaço. outro dia a mesma A mesma mesma rotina. rotina. Qual é a Uhum. diferença? Por que que o adulto pode dizer eu tô cansada e a criança não? Exatamente. Né? A criança, ela tem também suas vontades e desejos. Ela tem dia que ela Sim. acorda e ela não quer ir para a escola. Obviamente, você vai ficar deixando seu filho faltar? Não, não é isso. Mas a gente não tem que romantizar, porque a criança ela tem que aceitar tudo. Ela também tem poder de fala, mas Sim. os pais têm que saber conduzir, trazer um equilíbrio, né? Fazer combinados. Então, sim, Shirley, eu acho que os pais, eles delegam muito. Sim. Né? Eles delegam muitas responsabilidades, então, para a escola. Ah, então a aluna entrou em conflito ali, o filhinho entrou em conflito com outro coleguinha. Então, tem grupos de pais. Nossa, começa a briga dentro do grupo do WhatsApp, aí vai para a escola e quer que a criança tem que aprender a resolver certas coisas. Ela Sim. precisa começar a se sair dessa trama, né? Ter autonomia, Sim, né? para se fortalecer, Uhum. né? Então, quando a criança vem para o setting terapêutico, o psicólogo, ele não vai passar a mão na cabeça da criança. Sim. Ai, que peninha, nossa, que dó. Nossa, e aí, chorar junto com a criança? Não, ele vai trazer outras saídas, né? Outros recursos para essa criança lidar. O psicólogo vai ajudar a criança a desconstruir essa ideia de que ela é perfeita, de que ela tem que ser a perfeita, que tem que agradar todo mundo. Não, ele vai entrar em contato que ele pode fazer aquilo que ele pode fazer, né? Sim. Que dá para ele fazer. Então, muitas vezes os pais se decepcionam nisso, né? Porque o pai acredita, a mãe acredita que a gente vai passar a mão na cabeça e falar e continuar deixando essa criança nessa idealização de que ela é a melhor da sala de aula. Não, você entrega aquilo que você consegue entregar e que bom que você está entregando, né? Que bom que você está se esforçando, né? E para quê? Porque lá na frente ela vai se deparar com adultos, talvez com uma inteligência maior, né? Com desenvolvimento em algumas habilidades diferentes da dela. E aí, como é que vai ser, né? Né? É onde entra aquela parte, né? Deixe seu filho se frustrar. É, Deixe o seu filho se frustrar, porque se ele não começa, se ele não aprende desde pequeno o que é uma frustração, como é que ele vai saber quando ele tiver maior e começar a receber os não da vida, né? uhum, Porque se ele aprende com maturidade a lidar com isso desde pequeno, né? Como ele vai ser maduro quando as coisas adversas acontecerem. Né, a gente estava até sim, comentando, né? As crianças de hoje, os pais de hoje, né? Não querem com seus filhos se frustrem, né? uhum, Que a criança se frustrar é errado, né? A uhum, criança, igual a gente falou, caiu, levanta, chacoalha a poeira e bate e segue o jogo, né? Vai correr atrás da bola. E tem muitos que não, que coloca a criança nessa bolha e que não pode uhum, machucar, não pode levar não, né? Ah, mas igual você falou assim, tem que ser o melhor da sala, o melhor do jogo, o uhum, melhor da dança. E às vezes a criança não quer ser melhor daquilo. Às vezes a criança nem quer aquilo, né? A uhum. gente vê essas multitarefas que os pais vai colocando nos filhos, às vezes até para poder tapar os buracos de, tô tão ocupado trabalhando, mas ele vai pro balé, ele vai pro judô, ele vai fazer Uhum. isso. E às vezes a criança vai cumprindo uma rotina que acaba aqui nessa estafa de cansado e a criança fala assim: hoje eu não quero. E o pai tem uma justificativa: mas eu tô te dando o melhor, eu não tive isso. Na minha época eu não tive isso daí, hoje eu posso te dar, Mas o que que é o aproveita. melhor, O né? que que é o O que que é o melhor? melhor, né?
E às vezes o melhor nem é eu ter isso daí, às vezes é melhor eu ficar na minha casa sentado com você vendo um desenho. Às vezes a É, criança quer isso, mas o pai ele justifica a falta que ele teve colocando responsabilidade na criança, não é isso? sim. Veja, ninguém tá aqui para romantizar e para julgar esses pais, porque Não, Uhum. eles também receberam, né? Eles sim, também tiveram que lidar com isso, com a infância deles, com a adolescência, né? Sim. Os pais também naquela época há pais que eram mais rígidos, né, na demonstração de afeto. Então, o pai, o homem provedor, né? O pai saía Uhum. para trabalhar, a mãe cuidava das crianças, né? O pai chegava, a mãe tinha que estar ali a postos para realizar todos os desejos dele, né? Colocar comida no prato, enfim. Então, muitas adultos de hoje vivenciaram isso, né? sim, Hoje, as coisas estão bem diferentes. Né? Então, se você pega uma pessoa mais madura, ela vai dizer assim: ah, mas na minha época não era assim. Uhum. Não Sim. podemos desconsiderar a época sim. delas, mas a gente tem que considerar a época que a gente está vivendo agora. Então, antigamente, as crianças estudavam, chegavam em casa, né, ajudavam nas rotinas da casa, faziam as lições e ainda tinham tempo para brincar ali. Brincar na rua, né? Sim, Nossa, na época sim, de fantástico. brincar de futebol, de jogar vôlei, Sim, de tudo, né? sim. Que Tinha podia, essa. E né? aí, veja, também temos que pensar que hoje já não dá para deixar uma criança Sim. ficar o tempo todo na rua. Não tem segurança, né? Às vezes você tá na sua calçada, vem um carro e pega Sim. você, Às vezes nem na calçada, né? né? Deu o portão Uhum. aberto. É. Então veja. Então, tá vendo? A gente precisa se colocar nos nossos momentos, no aqui, no agora, né? Então, ainda há pais que compara muito, ah, mas eu não era assim, mas fulano não era assim. Então, veja, só que agora a gente está vivendo uma outra era, né? Um outro momento. E sim, as crianças estão muito ocupadas. Então, elas não estão tendo tempo para pensar em resolver conflitos. Elas estão tendo tempo para realizar aquilo que é desejo dos pais. Elas não estão tendo tempo para ser criança. Sim, sim, sim. E veja, a maior parte elas estão à mercê da realização do desejo dos pais. A mãe provavelmente queria tanto fazer um balé, mas naquela época os pais não davam moral, né? Não, Sim. não tinha condição financeira. E aí o que que ela faz? Vou fazer de tudo para que a minha filha faça esse balé. Às vezes a filha nem quer fazer. É, Uhum. Sim. Né? Aí tem a questão do status, porque a filha da minha amiga faz, Sim. né? Porque o filho da minha amiga joga futebol. Então, veja, então a criança ela é colocada numa situação de realização das fantasias e desejos desses pais que em algum momento se frustraram. Tem que ser todos? Não, pode ser que realmente a criança nasceu com aquela tendência em sim. querer ser uma dançarina e tudo bem, né? E aí você percebe, né, essa diferença quando a criança gosta daquilo, né? Quando é um desejo da criança. Porque é totalmente, né? A criança, ela mesma, ela acorda naquele horário, ela se arruma, ela pega as coisas, ela tem esse desejo de ir, de ficar, de compartilhar, de falar sobre Uhum. aquele dia, aquele movimento que teve, os acontecimentos. E é diferente quando a criança não gosta, né? Tipo, ah, como foi? Ah, foi igual, E quando vai, igual. né? E Porque quando vai vai. tudo, a criança vai praticamente, não, talvez obrigada, não sei se essa é a palavra certa, mas vai, é porque ela tem que ir. Então, assim, o retorno dela, assim, em benefício para ela, vale a pena? A pessoa, a criança ir sem, é tipo assim, é como se ela de fato não tivesse voz, Hum. né? Então, assim, não é também deixar fazer o que ela quiser, mas assim, ó, vou te dar o que que você gosta de fazer. O que que é importante para você? Então, assim, dar essas possibilidades para a criança também ter a sua própria escolha. Ó, eu não gosto de fazer um balé, mas eu gosto de fazer natação, pode ser? Uhum, Então, assim, uhum. a criança, ela já vai com aquele entusiasmo, com aquela vontade de algo que é dela. Então, assim, é bem o que você falou mesmo, sobre as crianças estão realizando as fantasias dos Dos pais. cuidadores ali, né? Falando num contexto, né? Não, pra gente não mencionar só o pai, só a mãe, mas dos cuidadores ali, que de fato
para ela, naquele momento, aquela atividade não faz sentido. Uhum. Dentro da psicologia, tá, é importante a gente falar que são as funções, né? Uhum, Sim. Então, funções maternas, funções paternas, né? uhum, Então, quem tá ali mesmo cuidando dessa uhum, criança? sim. Porque senão o pai e a mãe também já começa a se murchar ali, É, né? Mas na maior parte das vezes são os pais que estão ali. uhum, Mas dentro da terapia, a gente trabalha muito com essa função materna, paterna. Quem faz essas funções? Às vezes é um avô, às vezes é um uhum, tio. O que que eu percebo, assim, são crianças com uma carga de responsabilidade muito grande. Então, quando elas vêm para o setting terapêutico, elas vêm já moldadas. Ah, minha mãe falou para eu falar, né? E aí, o que que a gente vai trabalhando? Essa desconstrução. Você só vai Sim. falar se você quer falar. uhum, Às vezes, aquilo magoou mais a mãe do que a própria criança. E ela não quer falar sobre aquilo. Então, veja, situações que eu procuro sempre orientar os pais, né? Pai, mãe, vó, vô, tio, tia, babá. Quando vai deixar a criança, quando vai pegar a criança, se tem algo que precisa ser pontuado a mim, vamos conversar em uma outra sessão. sim. A criança não precisa ser exposta ali, né? Então, esse adulto, ele já vai criando uma formatação de que, poxa, na escola também, eu tenho que tomar esse cuidado. Vou falar do meu filho? Como é que eu vou falar do meu filho? Quem que gosta de ser exposto? Hoje em dia, as crianças elas estão muito expostas. Sim. É no jogo de futebol. Olha lá o meu filho como joga, olha o seu como tá jogando. Ó, o meu tá jogando ruim, o seu tá jogando bem. Uhum, Vários casos de crianças que desenvolveram uma baixa autoestima por conta de comparações. Sim. Ah, minha filha não saiu ainda do desfraude, mas da minha amiga já saiu. Gente, cada criança tem seu tempo maturacional, né? Existe o desenvolvimento cronológico, que é, né, os uhum, meses, ali Sim. a geração da do que é criança. esperado, né? Exato, existe, Uhum, mas existe o amadurecimento emocional, que vai ser uhum, totalmente diferente. sim. E aí, hoje, o que está acontecendo? Desfraudes muito antecipados, criança com 1 ano já indo para o fono, né? é, Antecipando. Veja, a própria escola. Antigamente, na minha época, a escola era com 7 anos. O primeiro ano Sim. era com 7 anos, 8 anos. Hoje é com 6 anos. Tem crianças com 5 anos e meio indo para o Nossa, primeiro ano. Às vezes a bolsa é maior do que a criança, sim. né? Então faz as contas, né? Do ensino fundamental ali até a faculdade. Ela não para, Sim. né? Então agora tem o 9º ano, aumentou mais um ano, Aumentou né? mais um, Então verdade, bem veja, lembrado. né? Então veja, as crianças estão adoecidas, sim. Sim. Mas tem que ter esse olhar para o adulto também que está ali convivendo com essa criança. E às vezes são os pais, só que os pais não reconhecem, Uhum, né? Então tem momentos que eu tenho que trabalhar sozinha na clínica com a criança. Ah, Natália, mas ela vai chegar num ambiente e vai desconstruir tudo aquilo que construiu. Sim, vai. Mas de qualquer modo, alguma coisa está sendo implantada ali dentro. é o que faz sentido para ela, né, É, assim, e assim, não é invalidar o que os pais, né, fizeram até agora, não é que assim, a gente t acaba caminhando para uma geração diferente do que era da nossa, né. A gente se a gente parar para pensar, a gente tá falando uma geração a cada 10 anos mais ou menos, nem isso. Nem isso. Porque a gente já percebe a geração das pessoas, né, dos adolescentes, dos adultos, 10 anos mais novo que a gente, né. Então, assim, a gente não vai falar a idade, mas a gente sabe mais ou menos que sim, tá com tudo mais ou menos no certeza, mesmo rumo, mas com assim, certeza. então assim, a gente já percebe uma diferença. Então assim, e cada ano isso tá cada vez mais forte, então assim, é dar conta de tudo, e a criança, de fato, ela tá tendo, na minha percepção, ela tem cada vez menos espaço. Uhum. Espaço para lidar com o que ela precisa lidar, ou que é para expor o sentimento, porque o que que acontece, né? Pelas rotinas diárias, né, dos pais, cuidadores, no geral, elas estão
dando conta daquilo do dia a dia delas e a criança não tá tendo esse espaço de fato. E já vinculando, né, esse contexto, né, pra criança, como ela chega na terapia? Assim, como que ela responde, né? Nem sempre ela tá aberta a fazer a terapia ou não. Como que é essa resposta delas nas crianças, no setting terapêutico? Fica imaginando aqui, como é que você vai para um dentista, né? Como é que você vai para um médico? Você já vai Aham, tenso, né? sim. E então o trabalho para a criança chegar até mim eu já começo a fazer com os pais no dia Uhum, da entrevista com eles. Então, primeiro, minha forma de atendimento é primeiro com os pais, uhum, né? Eu não faço sessão diagnóstica com a criança antes. sim. Primeiro é com o pai que eu quero entender aquela criança, né? Com Uhum, os pais. E aí, a partir daquilo, eu já estabeleço com os pais ali, olha, você pode chegar na sua casa. Então, claro, a criança de 4 anos, ela já tem uma compreensão ali, ela já sabe que ela vai para algum lugar, né? E sim. ela vai começar a fantasiar. Então, ser o mais sincero possível com essa criança, né? Trazer para a criança, inclusive, até os motivos que tá levando, claro, dentro da linguagem da criança. Então, isso é um combinado que eu faço com os pais. Então, quando a criança chega, quando eu me apresento para a criança, então eu já pergunto para essa criança se ela sabe o porquê que ela tá ali, né? Se o pai e a mãe falou a meu respeito para ela, e na maior parte das vezes sim. Então já começa o estabelecimento de um vínculo ali, de um rapport ali, Uhum, sim. né? Outras chegam, mas você vai ficar perguntando muitas coisas para mim, né? Aí nós vamos falar, mas como assim? O que que é perguntar? O que que você imagina que eu vou perguntar para você? Vou desconstruindo essas falas que muitas vezes os próprios adultos ou outras crianças que fazem terapia já comentaram com ela. Por quê? Porque como eu trabalho com a psicanálise, né, eu uso a abordagem psicanalítica para me orientar nos meus atendimentos, então eu trabalho muito com o brincar da criança dentro do setting terapêutico. Então, muitas vezes é na brincadeira que ela vai trazer algo que está incomodando. Então, eu procuro primeiro desconstruir tudo aquilo que ela já vem de fora, né? E se também ela não quiser falar, então isso eu deixo verbalizado. Aqui você fala sobre o que você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser, né? E apresento para ela o espaço, os recursos, né? Então, quando eu comecei a atender criança, eu passei por vários testes assim, né? Implantei a caixa lúdica, baseada então numa analista bastante conhecida, né, no segmento do atendimento infantil, que é a Melanie Klein, Claro. que trabalhava muito com a caixa lúdica. Só que aí a caixa lúdica desperta um interesse muito grande do outro em saber o que tem na caixa do outro, né? Uhum, Então sim. as caixas são fechadas, são lacradas ali, elas só são abertas na presença daquele determinado paciente. E tem um investimento muito alto, porque para cada paciente você precisa montar uma caixa lúdica. E não é um ou dois objetos dentro, são vários objetos. Então, aí eu fui percebendo que também durante o atendimento, as crianças não se importavam mais com as caixas lúdicas ali. E aí eu fui testando outras formas. Então, hoje os brinquedos são de uso coletivo, não mais individualizados. Então, hoje eu trabalho o coletivo lá dentro do setting. E eles que escolhem, né, qual Que vai brinquedo, brincar. qual jogo vamos jogar ali. E é eles que me convidam, né? O terapeuta, ele não impõe nada. É a Sim. criança que convida, né, para participar daquele jogo. E tem criança que não convida, e aí a partir disso você começa a trabalhar alguns aspectos dela também, né? Então a criança que socializa, a criança que é individualista, a criança que promove regras, a criança que cumpre regras, a criança que não cumpre regras. Então a partir do jogo você consegue Percebendo. perceber, mas eles chegam lá bastante tensos, então tem uma desconstrução, né? E já aconteceu de pacientes chegarem e não conseguirem ficar, e é necessária aí nesse momento a entrada de um dos responsáveis,
né? Então aí eu trago, explico para ele, olha, nesse momento o papai ou a mamãe vai entrar, nós vamos ficar aqui. E aí, conforme a gente vai sentindo durante a sessão, aí esse pai ou essa mãe vai se desligando até que ele sai da sala e só fica eu e a criança. E para esses atendimentos, né, Nath, eu falo, é tanto para criança, adolescente, eu acho que o terapeuta, né, o psicólogo, ele tem que estar muito dentro desse mundo, né? Ele tem que gostar muito dessa interação, porque senão não rola, né? Tem que gostar ali do sentar no chão, tem que gostar ali do se sujar. E eu acho que principalmente os adolescentes, né? Tem que entrar nesse mundo do adolescente, né? Porque é tantas novidades, é tantas coisas que vai acontecendo, é youtuber, é jogos, é tantas coisas novas que se a pessoa não tiver dentro desse mundo, a conversa não flui, né? Com a Uhum. criança, Sim, né? sim. Então, é como desenvolver uma linguagem própria para cada criança ou adolescente que você está atendendo. Você vai entrar no mundo deles, né? Você vai emprestar o seu inconsciente para que eles possam acessar o deles ali, né? Sim, E aí, às vezes, você vai falar a mesma linguagem, você vai falar a mesma, pesquisar, terminou a sessão, a gente vai pesquisar o que que é aquilo que ele está dizendo, né? Que canal é esse? Que filme é esse que ele pontuou? Que letra de música é essa, né? Vários pacientes que não verbalizam, mas trazem músicas no setting, depois você vai pesquisar a música, estudar a música, vai falar muito sobre ele, sim, Sim, né? Então, eu digo assim, ó, e vocês que são psicólogas atendem também, acho que vai pensar da mesma forma que eu penso. Nós não trabalhamos só 50 minutos, 60 minutos com o paciente. sim, A gente desempenha aí para cada paciente que a gente atende de 3 a 4 horas. Porque você vai escrever o caso, você vai pensar o caso, você vai ler, você vai pesquisar, sim, né? Você vai cuidar do financeiro daquele paciente. Então, tem uma carga horária bastante sim, prolongada, sim, né? sim, Da parte nossa do atendimento. Então, sim, Shirley, a gente tem que estar dentro desse campo, porque senão a gente também fica para trás, né? sim, E tudo bem também quando o paciente perguntar: ai, você viu tal coisa? Não, não vi, mas você quer falar sobre, né? Ai, você sabe o que significa a palavra tal? Não, não sei, mas eu tô disposta em querer saber, né? Então, você poder também assumir sim. as suas fraquezas. Porque se você sabe tudo, como é que a criança, né? Ela vai É, apostar uhum, muito em você também, sim, né? Então, ela também vai se sentir no direito de querer saber sobre tudo. Ela vai precisar saber sobre tudo, né? sim. Eu me lembro que eu tinha um paciente que ele dizia muito assim, ó, eu já sei que você vai falar para mim, né? Ele já vinha com, sabe? Então, veja, é algo muito, eu gosto, assim, eu tô nessa e não é fácil. Sim. Atender criança não é fácil. E qual que é o desafio, Nath, de trabalhar em sete quando os pais são separados? É desafio daí triplo, né? Porque quando os pais são separados, mas são pais que têm uma boa relação, eles participam juntos das reuniões de devolutiva, das sessões de anamnese, mas o psicólogo eu faço da seguinte forma: cada um vai arrumando, vai ajeitando ali seu jeitinho, dando seu jeitinho, né, diante da situação. Eu gosto de marcar a primeira sessão com os pais, com os dois. Se ambos dizem que não dá, não há uma boa relação, então eu respeito. Então, faço uma sessão com o pai, uma sessão com a mãe, ou vice-versa. Com a criança é trabalhar o aqui e o lá, né? A casa onde ela está e qual é a casa que ela vai a cada 15 dias ou todos os finais de semana, né? E trabalhar com a criança esse luto, né? Essa separação, né? Esse amor, né? Essa construção de uma nova casa. E aí, a partir disso, a tendência da família é criar uma nova família, né? Então, essa mãe ter um novo namorado ou um novo esposo no futuro, e esse pai ter uma nova namorada, uma nova esposa. Então, é trabalhar isso com a criança. Tem crianças que passam super bem por isso, e tem crianças que é mais desafiador. E aí, então, todo esse medo, né, essa perda, essa culpa, porque daí na separação a criança se sente muito culpada, né? Sim, sim, Então, tem crianças que vão anos, assim, para você trabalhar, e ainda assim, essa aceitação, né? Mas ainda assim, tem uma expectativa
de que uma fantasia de que ainda eles possam retomar. Retornar. Uhum. E quando você percebe que um dos cuidadores, a vez de estar te ajudando, ele está te atrapalhando? Tem vários. Quando eu percebo, eu fico bastante impactada pela criança, né? Por isso que nós, psicólogos, temos que ter a nossa análise em dia, Sim, Sim. para a gente poder dar conta da análise do outro. sim. Então, eu penso assim, ó, eu penso muito na criança. Então, vamos pensar assim: você traz uma criança para mim, onde a demanda é: a criança está mentindo, comportamento está mentindo. E a escola já falou, em casa também tá, então tem que tratar a mentira dela. Aí essa criança falta. Aí você puxa a responsabilidade. Tô aguardando fulano, não vai vir para a sessão? Ah, tá doente. Uhum. Na outra semana, a criança vem. E aí a criança diz, ela verbaliza: ah, eu não vim semana que vem, porque o fulano, ou o pai, ou a mãe, ou a tia, ou o tio esqueceu, ou tinha outro compromisso. Semana passada. Você não veio semana passada. Como é que Uhum. você vai tratar uma Uhum. mentira se dentro de casa a mentira é algo natural? Sim. Então isso atrapalha. E já lembra que pegamos, né, na Nós clínica? pegamos. Atendemos, né, irmãos. Na clínica, a escola, eu e a Thaís, a gente atendíamos junto e pegamos, atendíamos irmãos de idades próximas com pais separados. E acontecia de um querer muito esse acompanhamento terapêutico e a outra parte não. E aí, quando a criança não vinha para atendimento, eh, justificava na recepção, só que quando a criança vinha para atendimento, a criança acabava entregando. Sim, O mais novo entregava, né, na sim, verdade. Tipo assim, sim. ah, mas é porque aconteceu isso, isso, É. isso. E aí o pai justificava. Mas A gente, então, mas aí que tá. Quem os pais estão boicotando, Uhum. né? Eles mesmos. Aí não precisa ser só pais separados, Shirley. É o casal mesmo. Normalmente a mãe. Normalmente é a mãe que busca a terapia para o filho. Normalmente sim, parte da mãe. Mas há pais que também buscam. Mas, por exemplo, há pais que não participam de nenhuma devolutiva do filho. Você chama no individual ali, ó, quero fazer uma conversa só com você, também não vem. Então, você sabe que o trabalho vai ser só entre você, a criança e a mãe. sim. E se é uma mãe também bastante desregulada, no sentido de não estar muito implicada com aquele movimento, aí é só com a criança. Ah, mas aí o que vai adiantar? Não, adianta muito. É melhor ela fazer, eu estar com a criança, do que a criança estar sozinha, tendo que dar conta desses Ela vai dois criando episódios. repertório, É, né? Com você é, ali, ela vai criando um é. repertório dela para lidar E com o que ela saídas, tem. né? Saídas. Uhum. A gente fala muito da inteligência emocional, Emocional. então eu tenho Uhum. falado muito isso com meus pacientinhos também, né? Dessa competência, que é muito exigida hoje. Eu que trabalho na área de Sim. RH, é uma competência que a gente exige muito, essa inteligência emocional. Mas o que é Uhum. inteligência emocional? Então, é trabalhar com eles essas saídas. Ah, minha mãe grita muito, minha mãe. Tá, então o que você pode fazer quando ela tá gritando? Né? Por que será que ela gritou? Né? É trazer essa construção para eles, porque não é porque tem 4 anos, mas eles têm 4 anos, eles já sabem muitas Sabem. coisas. Dos 4 aos 5 anos, ali a criança, né, ali entre os primeiro até os 5 anos, elas absorvem muito o que os pais dizem. Sim. A partir dos 6 anos, aí ela já começa a ter vontades, desejo, ela já começa a ter repertório, sair de certas situações ali, né? Então, claro, para cada criança a gente vai trabalhar uma forma, mas a forma universal é assim, ela poder ser ela mesma, Sim, não viver num mundo fantasioso que a gente chama de falso self, sim.
né? A gente precisa viver muitas vezes o nosso falso self. Quando adultos, a gente precisa se colocar, por exemplo, hoje aqui falando com vocês, eu tenho que me segurar em algumas coisas, né? Eu tenho que vestir esse falso self em algumas características nossas no nosso trabalho, na nossa sociedade. A gente precisa, porque a gente não pode ser muito explícito, porque tem pessoas que não vão entender, Sim. né? Sim. Só que tem crianças e pessoas que vivem isso a vida inteira. Sim. A todo momento. Elas não conseguem expressar um desejo. É do tipo daquele assim, que no trabalho, vamos comer em tal lugar? Comer um japonês? Às vezes não gosta, mas vai, Mas Não, vai pra e agradar. porque não come. para agradar. Sim. E então nós temos muitas crianças assim também. E erro dos pais também, achar que as crianças nessa faixa etária não tem essa maturidade, né? Porque às vezes o pai chega achando que esse filho não tem essa condição de estar nesse nível. E quando vai vendo a criança, é o reflexo, né, desse ambiente. E é essa escuta, né? Então, uma vez que ele chega e ele começa a falar, traz essas falas repetidas, né, aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, né? Às vezes chega a criança num aspecto muito ansioso também. Mas aí quando você vai perceber, não é a criança, é a fala dos pais. É o pai que chega muito estressado em casa, é essa mãe que às vezes é uma mãe do lar e passa o dia todo com ali, e ali ela fica estressada, a criança, ela retém tudo aquilo, e quando você vai desconstruir, você fala assim, não Sim. é a criança, é o ambiente que ela E vive, é o que ela aí, vê, o que ela sente. com esse olhar bastante comprometido, um olhar de carinho e respeito, você vai chamar esses pais para conversar, né? Então, é nítido quando você sente que o processo terapêutico não está indo bem, quando esses pais nunca estão disponíveis. Isso era uma dúvida minha, assim, sobre como eles respondem esse processo, assim, né? Porque entra num contexto também dele ser frustrado por não ter sido um bom pai, ou uma boa mãe, um bom cuidador, né? Ao mesmo tempo, eu preciso dessa ajuda, então fica nessa ambivalência, né? De sentimento de que até quanto eu dou conta, até quando eu não dou, até o quanto a culpa é minha, até quanto não é. Então, isso era uma das minhas dúvidas, assim, de como que eles respondem esses tratamentos em si, né, das crianças. Olha, eu penso que a partir do momento que esses pais buscam um psicoterapeuta, eles têm essa expectativa de que seus problemas vão ser resolvidos. Então há uma implicação aí, certo? Sim. Durante o processo, a criança ela vai avançando em alguns aspectos, e aí é onde esses pais relaxam, no sentido de conforto mesmo, Sim. entendeu? Tem alguém para me ajudar a É, fazer essa função, né? entendeu? Então, a resposta aí é um distanciamento inconsciente da terapia do filho. Uhum. Então, você chama para uma devolutiva falta, você chama para uma, sei lá, para uma conversa ali rápida, não tem agenda, né? E é onde passa a delegar também, né? Porque Sim, qualquer problema que vai acontecendo, começa que ela vou passar para o terapeuta dele. é. E quando vai, né? Aí você quer falar sobre um assunto, aí vem com outras questões de que, preciso passar isso. E aí, às vezes, é algo que eles, pais, têm que resolver com a criança e acaba querendo trazer para sete algo que é deles resolver, Sim, né? E acha que trazendo para o sete, não, agora tem ela que, né, a solução dos meus problemas, é ela que vai conversar, é ela que vai chamar essa atenção. Às vezes eles querem parar de chamar a atenção da criança e quer delegar, né, para o terapeuta, falar, conversa com ele sobre isso. Uhum. Ele fez tal coisa agora. Fala com ele sobre isso. E às vezes tem pais que acaba que querendo conduzir a sessão. Né? Você tem lá o que trabalhar, mas não, olha, aconteceu isso, fala sobre isso, aconteceu, nossa, isso daqui tá acontecendo. Você pode conversar com ele sobre isso, né? Como se tivesse um roteiro para isso, né, Nath? sim, e eu acho que é por isso que tem muitos profissionais que não querem, que não querem Atender criança, atender aos criança, pais, ao povo. porque você vai ter que estar disponível. Porém, todo analista ou psicólogo que
também entenda a importância dos limites, coloca limites, né? Então, não é todo momento que você vai estar disponível para atender aqueles pais, Sim. né? E daí você já começa a ver o modus operandi dessa família. Imediatista, Sim. né? Tudo para ontem. Tem que ser do meu Então, como eu jeito, trabalho né? com abordagem psicanalítica, a criança fala sobre o que ela quer falar. Eu escuto o que o pai e a mãe têm para dizer, a gente tem que escutar. E a Sim. partir daquilo você vai observando os fragmentos da sessão. Mas às vezes a criança nem traz aquilo para ela nem foi muito. Uhum. É uma angústia dos pais, né? É a angústia dos pais, que daí os pais podem trabalhar ou com o psicólogo deles, com o analista deles, ou na próxima sessão de devolutiva, né? Mas eles precisam dessa válvula de escape. Por quê? Porque ele também está lidando com uma parte infantil dele ali, Sim. né? Então não tem jeito, você cuida da criança propriamente dita, mas também você tá ali observando essa parte infantilizada dos pais, né? Sim. E hoje em dia a gente vê muito essa questão, né? Eu vejo muito podcast nessa interação de família, de pais que querem ser muito amigos e perde essa responsabilidade de pais, né? Dessa permissão de, ah, não, eu preciso ser amigo do meu filho. E aí, quando chega a parte da responsabilidade de delegar, de cobrar, de impor limites, né? Falta. Porque daí você quer ser mãe ou você quer ser amiga? Não, você não é amiga, você é mãe. Porque Uhum. amiga você vai desabafar, você vai bater papo. Sua filha você tem que cobrar, você tem que colocar limites. Tem coisa que ela vai poder e tem coisa que ela não vai poder. E ela tem que aceitar, né? E tem muito disso acontecendo, né? Os pais que no mundo de hoje eles querem ter essa conquista dos filhos mais próximos, mas nessa permissão de, ah, vamos ser amiguinhos, vamos ser coleguinhas. E na hora que as coisas vão acontecendo, na hora que tem que mostrar essa autoridade dentro de casa, acaba que perdendo a mão. Chega Uhum. muito isso para você na clínica. Sim, e é da própria insegurança deles, né? Não foram trabalhados, talvez eles passaram por desafios muito grandes quando crianças, adolescentes com os pais. Sim. E aí desenvolve um sentimento de que eu não quero aquilo para o meu filho, então eu quero ser diferente. Uhum. Então, o adulto, ele se cobra muito. E aí, como eu estudo um teórico muito, que traz muito essa questão assim mesmo, aprofunda-se muito nessa questão do ser suficientemente bom, Uhum. né? Então, você ser suficientemente boa mãe, bom pai, né? Você não vai estar a todo tempo com essa criança, você não vai estar completando ela a todo momento. Precisa haver faltas. E aí, o que que acontece? Como esses pais também não trabalharam isso, não desenvolveram isso, então eles sentem que, então, para eu completar essa falta, esse buraco, esse vazio, né, da minha ausência, eu preciso estar disponível a todo momento. Então, aonde que os limites passam, Sim. né? Mas às vezes passam por até falta de conhecimento deles mesmo, do autoconhecimento, né? De que eles são pais, né? De que eles têm que prover, de que eles têm que educar, né? Hoje tem uma questão muito forte que é a educação, Sim. né? Então, vem muito, sim, né? Essa responsabilidade, essa responsabilização deles em relação à criança, em atender às demandas e ser o melhor pai, a melhor mãe. Sim. Em contrapartida, eles estão cobrando o quê? Que ele seja também um melhor filho, um Melhor melhor aluno, um melhor jogador de futebol. Então, são fragmentos inconscientes que vêm vindo, né? Uma cadeia. Então, a terapia vai fazer o quê? Vai ajudar a criança a se perceber que às vezes a criança, gente, vai ter que lutar sozinha mesmo. Ah, mas eu não queria que meu pai fosse assim. Ah, mas ele é. Então, o que que nós vamos ter que fazer para você conseguir conviver com isso e desenvolver isso, né? Então, é trabalhar com a realidade psíquica que a criança, a partir daquela idade, é capaz de entender. Então, Sim. você trabalha com a realidade a partir do que ela pode compreender, né? Até fazer essa desconstrução desses pais, né? É. Aquilo que ela idealiza e aquilo que realmente é.
né? Porque, igual você diz, a criança, ela fantasia demais, né? E às vezes nessa fantasia, ter esses pais idealizados, né? Às vezes tem, eh, às vezes eu recebo muito essas crianças que elas idealizam o pai, coloca esses pais num pedestal e quando você desconstrói isso, é muito doloroso para eles, porque Uhum. passaram a vida idealizando e vendo, né, às vezes por verem e estarem com outras pessoas que têm uma estrutura assim, e quando você vai desconstruindo, eles entenderem que realmente, meus pais é isso. E é isso que eu Uhum. tenho. Eu preciso aprender a caminhar com eles assim. E essa Uhum. aceitação desses pais que não é perfeito, né? Uhum. É bem isso mesmo. Essa é a parte mais difícil da terapia com adultos, né? Sim, exatamente. É Porque bem. eles já vêm com essa bagagem de uma vida inteira. Então, assim, como que você vai desconstruir isso, né? Em- e, de fato, eles precisam estar abertos para terapia, né? Tanto os pais quanto as crianças também, né? É importante a gente sempre bater na tecla, porque até o adulto, quando vem para terapia, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas Uhum, é no sentido da gente desconstruir, nós terapeutas, né? O trabalho são deles, Sim, uhum, né? Então, veja. Então, agora você imagina isso para uma criança. Como esses pais não veem, né? Bem, numa expectativa de que realmente nós vamos mudar o gosto musical, mudar o gosto, a religiosidade, a tendência à religiosidade, sim, principalmente na fase adolescente, onde os adolescentes estão querendo descobrir novos formatos, conhecer novas crenças ali, né? Novas histórias. sim, É, os pais que têm um movimento bastante rígido quanto a isso é um assunto que é tabu. sim. E aí você tem que trabalhar com esses pais para que eles possam, às vezes, pensar um pouquinho fora da caixinha, Na né? caixinha. É que podam, eles vão podando demais, né? Chega até uma fase que eles conseguem isso, né? Chega uma fase que entra nessa adolescência, nessa pré-adolescência, que a internet tá aí, né? Não tem jeito. Começa que É, se autodescobrir e começa a curiosidade de falar mais alto, né? Às vezes nesse podar, sempre tem aquela história, né? O que é proibido é mais gostoso. E a criança, ela vai atrás, ela quer saber, ela quer discutir. E às vezes, quando não tem essa relação saudável com os pais de perguntar, de querer saber o que é, como é, acaba que, né, aí entra uma questão muito das telas digitais hoje, né? sim. Os pais na questão dessa, não, tó aí o celular, tó, entra aí, brinca aí, e às vezes não tá vendo o que os filhos estão vendo realmente, não, é um jogo, e às vezes será que é só o jogo mesmo que ele tá? você quer ver uma coisa, Shirley? Isso tudo que você falou faz muito sentido, e é a tal da fantasia da criança. Quando o assunto é muito tabu dentro de casa, é porque aqueles pais também não tiveram uma boa condição da temática. Sim, Sim, E aí, quando entra na adolescência, os pais querem que o adolescente fale de tudo com eles. sim. Mas aquilo tem que ser conquistado lá lá atrás. atrás. Volto a dizer, dentro da capacidade psíquica da criança. Você não vai falar para a criança de 4 anos como é que é concebido um bebê. Você vai falar da concepção, mas de uma forma que ela possa Que ela compreender, que entenda. ela entenda, Uhum, né? Você vai moldando a sua linguagem conforme a capacidade cognitiva dela ali. Mas veja, eu me lembro quando eu era criança que eu perguntei para minha avó: Vó, como é que a galinha bota o ovo? Ela me disse que era pela boca. E aquilo me perseguiu por muito tempo. Até que um dia eu pude ver a galinha botando um ovo, e não era pela boca, né? Então aquilo para mim, meu castelo de areia, Bum. tipo bu. Então veja, e aí vocês vão dizer assim, Natália, mas isso não existe mais, existe. 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 A pré-adolescente, 9, 10 anos ali, então, eles são numa curiosidade que só sobre a sexualidade. Sim. E a sexualidade não só sobre sexo, Não, sobre falando, tudo. sobre tudo dentro Sobre desse tudo. campo, Sim. né? E muitos vêm com falas Sim, nesse sentido. Ah, o pai e a mãe ficou próximo e aí eu nasci. sim. Mas Vem e pela entre esse cegonha. estar próximo, A tem cegonha trouxe. né? Uhum. Tem uma lacuna ali. É isso que ele quer saber.
Aí, quando ele descobre por si só, ele descobre de uma forma, às vezes, inesperada, enfim, que vai E promover. a porcentagem de adolescentes grávidas hoje é grande, né? Sim, Por essa descoberta precoce, sim. né? Porque quando você vai ver o índice de meninas abaixo de 15 anos grávida, você vê a crescente que teve. E de meninos que são pais hoje, que é novos, né? Por quê? Porque veio dessa não. eh, de não entender de como é que funciona realmente, e aí foi ali se descobrindo, vendo internet, e quando foi ver, ali, né, a menininha grávida. Por quê? Porque não se fala, né? A mulher, né, quando tem a menina, ela não começa a, desde de cedo, implantar isso daí, dessa conversa mais íntima, feminina, de que, olha, o seu corpo é assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E a mesma coisa o homem, né? Essas conversas masculinas, né? Hoje até tem famílias que conversam abertamente, de, olha, acontece isso, a puberdade vem assim, começou a nascer os pelinhos, não, começou, né? E é muito aberto. E tem crianças que são muito tímidas nesse assunto, né? Que Uhum. você vê que você começa a falar sobre algo, assim, você percebe a criança, ela já meio que desvia o olhar, que se você já percebe, tipo, não se fala nesse Uhum. assunto dentro dessa casa, né? E Uhum. aí é mais complicado, né? Aí tem que trabalhar esse lúdico, trazendo, né? Eu lembro que na clínica, né, tinha alguns jogos que era sobre o corpo humano, né? Que mostrávamos ali, olha, isso daqui. E às vezes eles ficavam meio que impactados. Nossa, tenho isso daqui, Uhum. né? E é essa falta de comunicação, né? Hoje as escolas querem introduzir algo totalmente diferenciado, né? Como é muito implícito, de tipo assim, olha, é isso daqui. Acontece Uhum. assim. E não é bem desse jeito, né? Uhum. Sim. É uma desconstrução, né? Eles vão. Aí, se é um assunto que não é trabalhado em casa, a criança ela tem que desconstruir. Aí ela vai desconstruir, ou se ela está fazendo terapia dentro do setting terapêutico, ou na escola com os amigos, ou com os amiguinhos da rua. Ela vai É, descobrir da maneira, De alguma maneira. de alguma exatamente, maneira. E às vezes exatamente. os pais são os últimos a saber, né? Uhum. Às vezes acontece, a maioria das vezes acontece alguma coisa onde os pais são os últimos a saber e fala, nossa, não estava sabendo, né? Às vezes, tipo, a rua inteira tá sabendo de alguma coisa, já aconteceu de eu pegar casos de que a vizinhança inteira sabia, mas dentro da casa ninguém sabia, os pais não Uhum. sabiam, né? Falando, nossa, a rua inteira já sabia o que estava acontecendo e a gente não sabia. Mas justamente por conta do diálogo, da comunicação que Sim, não tinha, daí por medo, né? Às vezes a criança mesmo, ela cria essa resistência dessa comunicação, de tipo, será que se eu falar isso, o que que vai esperar? Né? Às vezes é dessa. E vem lá de trás, né? Do que é respondido para a criança desde pequeno, né? Se a criança ela tem resposta ásperas, ela vai evitar o máximo de ficar questionando, de ficar Uhum. perguntando, né? Vai ficar ali guardadinho para ela e quando ela puder ter ali para quem perguntar mais aberto, ver que é uma pessoa mais aberta vai perguntar, ela vai perguntar. Do contrário, dentro de casa, o Sim, assunto não vai rolar, é bem isso mesmo que né? acontece. É a importância, né? A importância do diálogo, né? Acho que o diálogo nesse, assim, de trazer, assim, mas é o sentar e ter esse diálogo, né? Que a gente percebe que tem se perdido muito, né? Então, assim, o fato, igual a Shirley trouxe sobre as telas, né? Então, assim, são coisas que vão distanciando para o diálogo não acontecer de fato. Então, para as crianças, para elas lidarem com tudo isso de uma forma muito, muito rápido, porque vem tudo de uma vez, né? Parece que as coisas estão mudando, né? Uma hora você, né, você tem uma coisa, outra hora, daqui a pouco tem outra, e assim, as crianças, se elas não entrarem no contexto ali para aprender, elas ficam para trás. Aí entra outro contexto dentro da escola de, né? De fazer, né, de ser deixado para trás, de, não segue o que a gente sabe aqui, então você vai ficando de lado ali, É os né? O bullying que vai famoso bullying da acontecendo, né? vida, né? Então, assim, o quanto que para as crianças, assim, a gente sempre traz a importância. Eu, assim, eh, na clínica,
voltado à terapia do apego, que fala bastante sobre o fortalecimento também dos vínculos, né? Então, assim, é a importância desse diálogo. De não ser, de acabar com esses famosos tabu. Pô, a gente tá numa era muito grande, sabe assim, que a gente sabe que cada um lida da maneira que, né, que aprendeu, mas assim, é também abaixar um pouco a régua, sabe assim, não ficar tão alta de falar assim, eu vou, né, tem que ser assim do meu jeito, e se não for assim do meu jeito também não quero. Então, assim, é abaixar a régua para que essa perspectiva, elas sejam alinhadas sobre o que eu quero oferecer para o meu filho, o que meu filho pode oferecer para mim sobre determinados assuntos, né? Uhum. E aqui ninguém tá dizendo assim que o pai ele tem que ser só passivo, né? Uhum, Ser muito permissivo. Não é uhum, isso. Tem sim, que haver um equilíbrio, né? Tem que ser um pai exatamente. que impõe, um pai que orienta, um pai que, se necessário, faz algumas retiradas, né? Dentro do contexto cabível ali, Uhum, né? No momento, e um pai que esteja também com a sua inteligência emocional bastante Em dia. desenvolvida, uhum, né? Porque senão vai virar uma bagunça só. Sim, Eu penso que os diálogos são necessários, e aí, usando o exemplo das telas, um pouco antes a gente estava conversando, dentro da clínica, o que eles me perguntam muito é assim: é ruim? Como se eu tivesse que decidir por eles. sim. Então, eu devolvo a pergunta: como é que é a tela para vocês adultos na casa de vocês? Como que vocês usam a tela lá? Aí eles param. Eu fico bastante tempo, não tenho hora, às vezes eu tô comendo, coloco o celular no copo e ali tô comendo e assistindo, tô vendo uma série, tô vendo um dorama ali. uhum, Então, o que que a criança tá vendo? Então, às vezes eles esquecem dos limites deles Sim, também. Então, o que que a criança vai fazer? Ela vai repetir comportamentos, sim. Isso é muito né? comum também nos restaurantes, né? É. Nossa, é assim, é assustador, assim, às vezes. Porque às vezes tem o pai, a mãe e o filho ali, a mãe tá no celular, o pai tá no celular e a criança tá lá. Então, aí depois vai pra Aí ela começa a terapia. gritar. Aí ela começa a gritar, ela começa a fazer barulho. Com o Alguma, celular. alguma forma eu preciso Sim, ser vista, Silenciada né? ali a Eu função preciso do ser celular. vista de alguma sim, forma. sim. Então, assim, como que eu vou fazer? É a hora que as crianças falam, meu filho, eu vou num lugar com ele, num restaurante com ele, e ele não para quieto. Nem eu não ia parar. Desculpa, mas não ia parar. Porque é uma forma de eu também querer meu espaço ali. Então, entender esses limites, né? Esses limites de tela, principalmente. Essa era uma das perguntas também que eu queria trazer para você sobre como eles lidam de fato com a tela, né? Então, assim, se é muito questionamento para as crianças, assim, se elas, quando elas chegam na terapia de fato, se elas querem usar a tela com você, por exemplo. No começo, normalmente, por elas se sentirem seguras ali no espaço, até conquistar esse vínculo, algumas pedem, mas não tem. Uhum, Mas às vezes elas querem construir, por exemplo, um origami. Eu não sou especialista em origami. Então eu digo, olha, não sei, você sabe fazer? Ah, não sei. Então a gente olha junto, uhum, né? Mas o não tem tela. Vai depender muito das circunstâncias. Às vezes ela quer me mostrar uma música. uhum, Aí aquela música vai dizer algo sobre ela, né? Mas não que a terapia é feita com tela. uhum. Mas em alguns momentos a gente tem que usar a Até, tela. até Recursos, porque né? as Sim. crianças tem algumas que não abrem mão, assim, falam, S- não vou entrar se, né, Sim. se eu não tiver o celular, né? Ali eu não tenho problemas, assim, em relação a isso, porque já é estabelecido alguns limites e algumas regras no nosso primeiro encontro, o que Sim. pode, o que não pode, né? E uma delas é falar sobre isso. Só que aí tem tantos recursos dentro da sala que às vezes Acaba a esquecendo. tela passa, né? É o que não tem dentro de casa, né? É essa atenção, o brincar, né? Porque às vezes Uhum, a criança ela tem essa tela por conta dessa falta de parar, de alguém parar, de sentar, de brincar, de estar presente ali,
né? Porque às vezes quando você pega paz, fala, como que é a sua rotina? Você brinca com o seu filho? Não, eu brinco. Como que é o seu brincar? Ah, eu sento ali. Mas você brinca, você desliga, porque às vezes tá brincando, mas tá com o celular ali. Não, tô ali sentado. Não, então desliga tudo, brinca, né? Porque é o que tem no set terapêutico, né? É essa Uhum, atenção voltada para ele. Então, ele uhum. percebe que, tipo, o que que é mais interessante? Eu ficar com esse celular voltado para mim ou ter ali esse compartilhamento desse momento? E tem criança que fala assim: nossa, eu não vejo a hora de dar a próxima semana e eu estar Uhum. aqui de volta. Por É. quê? Porque é esse acolhimento que muitas vezes falta e ele acaba que se identificando, né? Muitas vezes a gente aconteceu da criança falar de tipo, nossa, eu não vejo a hora de dar tal hora para mim voltar aqui. Por quê? Porque era o acolhimento que ele não tinha em casa. Esse sentar, de dar atenção, de ser ouvida, né? Porque a Uhum. criança, às vezes, ela não é ouvida, ela não tem esse espaço de fala. Né? Às vezes tá ali, então, brinca aqui com o celular. Às vezes a criança nem pede, tipo, não, fica aqui um pouquinho, espera aí um pouquinho, e já dá a tela, né? Uhum. E essa tela, né? Muito dos pais não sabe o que vem, né? Que acontece ali, né? A questão da visão, a questão da parte da cognição, tem N fatores, né? Que prejudicial, né? Tela tem um momento que, ok, é bom, tem o seu tempo, né? Tem um tempo ali que até a gente fica ali, até a gente é sucessivo a isso aqui, mas tem o seu tempo e o seu momento, né? E muitos deles ficam nesse excesso depois tá ali, tem que oftalmo, aí tem o problema da escuta, porque a criança tá tão focada ali, como diz o Nicolas, hipnotizada naquela Uhum. tela ali, né? Hiper focada naquilo que ela passa a ter outros problemas por conta da questão de muito uso excessivo e os pais falam, nossa, mas e aí? Qual que é mais caro? Você ficar com o seu filho sentar, né? Os seus filhos não querem um pai presente ausente, né? Quer que você seja criança, né? Põe a sua criança interior para brincar com essa criança também, né? Seja criança quando tiver com outra criança. Porque às vezes é isso que ele quer, que você sente no chão, suje, brinque, role. Às vezes meia hora fazendo isso, meia hora do seu tempo sendo criança realmente é um grande ganho lá na A frente. importância das brincadeiras manuais, né? Que antigamente era muito, né? Hoje em dia a gente não tem mais, né? Então, assim, tudo acaba se vinculando ao celular mesmo, É, né? lá no setting, lá a gente tem muitos jogos, né? Mas a maior parte é construção. Então, eu tenho uma sala lá cheia de caixa de papelão, Uhum. né? Porque lá o que eles adoram é construir. É que estimula a criatividade, né? Então, constrói em casa, constrói fogão, quer construir geladeira, e aí tá tudo bem. Aí você vai se adaptando também. Aí compra um bastão, uma pistola de cola quente, aí compra cola, vamos fabricar slime. Então, muitas crianças ali é o primeiro contato, Sim, né? Porque na casa às vezes é mais restrito. A minha mãe limpa a casa, então muitas. Minha mãe não deixa eu brincar com meu brinquedo, Não deixa eu fazer né? Não sujeira, posso né? recortar papel dentro Uhum. de casa. Então, veja, elas já lidam com alguns cortes ali que, de fato, são cortes talvez que poderiam ser negociados, porque você fazer uma atividade artística é, é uma forma da criança colocar para fora sua criatividade, sua sim, expressividade. Sim. A partir do momento que você corta, ela vive aquele falso self, então ela vai fazer algo que ela não gosta. E aí ela vai pegar o quê? A tela. sim, Né? Aí na tela ela vê, às vezes, um youtuber lá desenhando, ou recortando, ou colando, fazendo um slime. E aí ela se satisfaz com aquilo. Mas será que ela não queria fazer aquilo? sim, E são combinados que esses pais vão fazendo com essas crianças. Vamos combinar então, vamos fazer o dia do slime, o dia da massinha. Então, às vezes os pais confundem muito quantidade com qualidade. Então, preferem ter uma quantidade maior de tempo com a criança, mas será que estão produzindo nessa quantidade de tempo? é, Às vezes, 30 minutos que ele sentou ali com a criança, são 30 minutos que ele produziu muito e marcou demais essa sim. criança. E sem contar a caixa de memórias que está sendo formada, né? Porque Uhum. é o que a criança, o adulto dessa criança, ela vai agradecer, né? Porque
é o que ele vai internalizar, né? Esses momentos com esses pais, é o que ele vai guardar, o que ele vai levar e o que ele vai repassar quando ele for pai, quando ele for uma mãe também, né? Exatamente, exatamente. Os famosos repertórios, É né? os Vai criando repertórios, os vai repertórios. criando. Sim. E, Nath, você teve que aprender muito, né? Assim, vendo toda essa conversa, né? De tudo que você tá falando aqui sobre as criações deles, de você falando, assim, fora do que é teórico, né? Na prática mesmo, né? Você teve que também se reinventar para atender criança também, né? Assim, porque parece bastante desafiador, né? Eu, assim, eu não atendo criança, né? Eu atendo de adolescente para frente, né? Ali por põe uns 12, 13 anos, mas para criança menor eu não atendo. Então, assim, até as pessoas perguntam para mim: ah, você atende criança? Não, não atendo. Por quê? Ela requer esse espaço mesmo, né? Ela requer esse espaço lúdico para que ela consiga de fato expressar o que ela realmente está sentindo. Só que junto com esse expressar, existe também, né, a nossa vida, nós como terapeuta, né, como psicólogos deles, assim, de também se reinventar para esse processo, né? Então, já fazia muito tempo, né, que eu não brincava mais, né, porque eu tenho um filho de 18 anos, então Aham, as brincadeiras com ele, ali, determinada idade, já já não não rolam existe. mais, né. E aí, sim, eu tive que me reinventar e, às vezes, buscar até com auxílio da Aham. tela, coisas diferentes para aplicar dentro do setting terapêutico, né. E jogos, então você sempre tem que estar trazendo algo diferente, porque eles exploram, né, tudo ali, e aí chega um momento que dizem, ah, mas só tem esses, É, né? Então você tem que inventar jogos ali, trazer novas técnicas, recursos ali. Então, sim, você tem que estar atualizada, mas também deixar que a criatividade dele, então que eles criem a partir daquilo. O que que dá para criar além desse jogo? Ah, esse jogo é isso, mas o que que dá para a gente fazer com isso, né? Além disso que já é próprio do jogo. Ah, dá para fazer isso, então vamos construir. Então é você e você vai trazendo isso com as suas experiências, com as suas histórias. Não tem História. jeito. Não dá, não tem uma receita pronta. Cada psicólogo, cada psicanalista vai ter uma forma de lidar com essas crianças, com esses pais, com esse setting. O sim. meu setting tem o divã, então as crianças pulam, brincam, e aí eu falo divã, né? E eles, ah, mas é um sofá, né? Então, ok, é um sofá. E tá tudo bem, sabe? Uso o divã para socar, para chorar, enfim, e para jogar. Então, muitas vezes o jogo é em cima do divã. Então, é um espaço onde ele ali é autônomo, né? E eu só vou entrar no momento que houver essa permissão, que houver esse convite, Sim. né? Então, às vezes, você tá vendo ali que a criança tá com uma dificuldade de sair de certa situação ali do jogo, mas você tem que ficar ali trabalhando num contorno e até que ela Porque, consiga. até porque Sim. ali eles aprendem também o não, né? É, O não o não é uma forma de amar. sim, De alguma forma, né? Então, assim, então pros pais, né, que às vezes se frustram de falar o não, né? De não posso falar não pro meu filho, mas para tentar suprir, né? Tentar suprir tudo que o filho precisa, né? sim. Ô, Thaís, olha, é muito bonito a gente falar aqui, mas eu sempre penso na realidade que os pais vivem. Sim. Então, assim, o não lá na clínica é dito de uma forma que eu possa apresentar outra coisa. Então, por exemplo, eu atendia numa sala que era alugada e uma das condições era não pintar parede, Uhum. porque a sala não era minha, né? E então, tá, não podemos pintar parede, mas o que que a gente pode pintar então? Ah, então no lavabo tinha uma porta de plástico, sabe aquela sanfonada? Sei. Vamos pintar a parede de plástico. Por quê? Porque depois dá para lavar. Uhum. Então a gente pintou a porta de plástico e a criança foi feliz ali. Ela experienciou aquele momento de Uhum. colorir toda a porta, que é a porta sanfonada, ela acho que é um PVC ali. E depois eu peguei a buchinha, por isso que o atendimento infantil demanda tempo, Sim. né? Então, a parede não, mas então a gente pode ir em um outro lugar. Então, é apresentar.
Porém, no dia a dia, não dá. Não, às vezes os pais não têm esses recursos de imediato. Então, sim, é bastante complexo, né? Sim. Lidar com o infantil, lidar com o adolescente, lidar com eles mesmos, né? Esses pais lidando Sim. consigo mesmos, com o outro, é bastante desafiador. Então, eu sempre penso nisso também, né? A gente não pode só responsabilizá-los, Sim. Sim. né? E não é simplesmente falar o não, né? É, Porque tem pais que quer, pode isso não. É, porque o não para criança é muito subjetivo, né? Tem que vir com uma explicação cabível por que aquele não, né? Porque a criança ela vai continuar insistindo, né? Eu falo que as pessoas falam assim, nossa, tem muito o por que que a criança ela consegue ganhar as coisas, né? Por quê? Porque ela é repetitiva. Ela vai ficar Ela ganha ali na. para Uhum. você até você, né? É marqueteira, né? marqueteira, né? Ela vai ficar ali para você até para um dos dois, né? Ela sempre vai recorrer para quem sempre a criança sempre sabe para quem que ela vai recorrer, né? Se é a mãe ou se é o pai. Então ela sempre vai insistir, né? Às vezes você fala um não para a criança, mas ela vai insistir, insistir, você acaba cedendo, né? Então quando fala esse não ele tem que ter um fundamento, né? Porque se não tiver um fundamento, a criança ela vai continuar persistindo ali até ela conseguir aquilo que ela quer, Uhum. né? Muito dos pais eu falo mas eu falo não e ele não retém aquilo que eu falo. Mas você explica o porquê do não? Por que não pode? Ou você só simplesmente fala não, não, não é para fazer? Porque se você não der uma explicação para a criança, ela vai continuar te questionando por que que ela não pode fazer, o porquê que isso não dá agora, né? E a criança, ela é disso, né? E tem pais que falam assim, nossa, mas eu não sei como eu falar um não pro meu filho. Eu falo, simples, chama ele e fala, não, não pode, mas explica por que que você tá falando não. E aí você fala assim, mas é porque eu vou colocar de castigo, eu vou fazer, é aquelas retiradas que você falou. Eu sempre falo, vai fazer retirada? Seja apto e sincero naquilo que você vai fazer, porque não adianta você brigar e falar, tô tirando isso aqui de você, e meia hora depois você devolver. Isso é Porque verdade. você, na negociação aí, você vai estar Descredibiliza, vai né? descredibilizar você, não vai estar Uhum. funcionando, né? Eu sempre pego nessa, falo assim, pega ali, né? A criança, é porque ele é assim, faz uma listinha ali das coisas que ele mais gosta e faz esse combinado. Olha, se acontecer tal coisa, já sabe o que que vai acontecer. É um dia, é 24 horas, mas seja criterioso naquilo que você vai fazer e, né, não, né, porque a chantagem ela vem, né? A criança ela vai te testar até, fala, deixa eu ver se vai funcionar mesmo, né? Sim. Vou deixar você sem isso. Mas olha, é importante essa questão da retirada ser pautada, inclusive com o momento que aquela criança está vivendo. Sim, Porque, assim, a psicanálise, ela vai trabalhar muito com os traumas, né? sim. Com as experiências ali não vividas, com o congelamento, né? Daquele momento que ela poderia ter continuado a ser, que foi interrompido por alguma situação muito traumática, né? Por exemplo, a separação. Você separou, você subtraiu já algo dessa criança. Aí, dentro desse decorrer do desenvolvimento dela, aconteceram outras situações que também ela se sentiu subtraída. Então, faleceu alguém, um amigo se Mudança de mudou, escola. mudou de escola, o avô faleceu, o tio foi embora para outro país, que era um tio que essa criança gostava muito. Veja, ela tá vindo de momentos de subtração. Uhum, A partir do momento que você coloca uma retirada, será que aquilo também não vai ser mais uma subtração? Então, como é que eu posso trabalhar os combinados com o meu filho, com a minha filha? uhum. Então, acho que precisa sentir assim, que momento que essa criança está vivendo, porque senão é mais uma perda Sim, para ela. De algo que ela gosta, porque a gente que trabalha com luto, que trabalha com
com a infância, ela tem os momentos ali onde ela transiciona. Ela usa, por exemplo, essa mãe sai para trabalhar, ela usa, por exemplo, um ursinho para, sabe, o Uhum. tal da naninha, o pano sujo no chão arrastando. Por quê? Porque aquilo ali representa Sim. algo. Aí a mãe pega, tira aquele pano para lavar. E aí dá outra, não é é Uhum. aquele que É um simboliza É. perdido. exatamente. Então, essas retiradas, elas precisam ser pautadas, em que momento que essa criança está vivendo, porque senão você vai ter que partir para uma outra situação aí, um outro exemplo de combinado, né? Sim. Porque ela pode entender isso como algo mais traumático ainda, Sim. né? Então é importante É olhar. por isso que é esses combinado, né? De você sentar com a criança e falar assim: olha, o nosso combinado é de tal coisa. Porque você tá falando para a criança que você tá fazendo um Sim, combinado, é uma regra, exatamente. né? Você Isso, tá ensinando uma regra. Se você quebrar essa regra, o combinado é esse. isso. Então, quando a criança quebra essa regra, automaticamente ela já sabe que naquele momento ela tá é momentâneo, ela sabe que ela vai perder, mas é um Sim, tempo que ela vai ficar sem sim, aquilo. Mas sim. por quê? Porque eu quebrei, eu infringi uma regra, né? Porque senão a criança, ela sempre testa, porque fala assim: deixa eu ver o tanto que eu sou Até onde eu persuasiva, posso né? ir, O né? tanto que eu consigo. E às vezes acontece de pais de falar assim: ah, mas eu também não quero traumatizar o meu filho. Aí cresce aquela criança insuportável, É, porque daí tudo pode. porque não tem limite, Não tem né? Não tem limite. Aí equilíbrio. não tem limite, aí tudo pode. Aí os próprios pais falam assim: nossa, mas o meu filho é difícil. Não, é difícil não. O seu filho, ele não tem limite. Ele não respeita regras. É diferente, né? E às vezes quer pautar a criança dentro de uma coisa que é deles. Eles não colocaram, eles não ensinaram. E aí quer que a criança segue algo que não tem, que não existe. E aí quando a gente olha para esse lado de vamos fazer um combinado, e a criança fala assim, a gente combinou. E não é só dentro de casa, porque se ela tá em outro ambiente, ela sabe que ela não pode fazer tal coisa, porque já é um combinado. Sim. Então, ela vai respeitar aquilo. Ah, então se ela combinou, olha, ela veio para atendimento, ela sabe que dentro do set tem algumas regras. Então, Sim. são para ser seguidas. Se ela quebrar alguma regra, você vai falar: olha, você quebrou tal regra, não pode? Lembra que a gente conversou? Pode acontecer uma vez, mas a segunda ela já vai perceber que, tipo, fiz algo errado. E a criança, ela é sábia disso. Às vezes os pais falam assim, ah, é porque não entende, é porque entende. É que assim, ó, virou uma banalização do sentido dos traumas. Tudo é Uhum, trauma hoje em sim, dia. E o trauma não é isso. não. É um outro significado. E aí tudo agora tudo é trauma. Ah, então não quero Vou causar trauma no traumatizar. meu filho. Não, você não quer causar frustração. Exato. Você não quer frustrá-lo porque vai te dar trabalho. A frustração dá trabalho, porque vai requerer, às vezes ele vai ficar mais enjoadinho, ele vai querer mais atenção, né? E aí, será que tá todo mundo com tempo para isso? Sim. Né? Então, o trauma ficou meio que banalizado. Se você for pegar a fundo o que é um trauma, vocês vão entender que não é isso. Sim. Eu acredito que tem. É uma forma, inclusive, dessa falta de limites, dessa falta de. Porque às vezes os próprios cuidadores, eles também não têm esse autoconhecimento. Uhum. Não tem Sim. um repertório, Né? né, Não para tem, oferecer. não tem. E aí, veja, se você apresentar ao filho, olha, é assim, assim, assado, seu boletim tá assim. Se você não melhorar, né? Você tem a chance de fazer a prova tal. Se você não melhorar o boletim, nós vamos fazer um combinado que eu vou tirar o seu computador e você vai ficar por X dias até seu novo boletim chegar. Você está comunicando, né? Esse combinado. Então ele vai ter que se esforçar. Sim. Mas a gente está falando de ser humano e cada um vai interpretar. Então, o adolescente ou a criança, cada um vai receber esse combinado de uma forma. Sim. E pode ser que os pais tenham muitos desafios em lidar com combinados. Não dá certo, Às vezes nem os pais né? cumprem com seus próprios É, combinados com sim, eles então veja mesmos. só, se você parar para Às vezes. pensar, se você parar Mas às para vezes acontece, se né? você parar para Porque pensar, somos muito traumatizados. Passamos em frente à loja, ai mãe, você compra, depois na volta, na a volta volta, É. até hoje, nunca né? Mas mais. às vezes a criança, às vezes ela é insistente. Por quê? Porque elas vê que até é tipo assim, nossa, deixa eu ver se é isso mesmo. Porque se os próprios pais não respeitam os próprios combinados,
A criança vai falar assim: "Não, deixa eu jogar pedra nesse telhado de vidro sim, porque se ele não cumpre o que ele fala para ele mesmo, por que que ele vai cumprir o que ele tá falando para mim?", Exato. né. Às vezes: "Ah, você não vai fazer tal coisa hoje, daqui da meia hora, posso? Pode". A É, criança fala: "Opa, espera aí, então se ele não tá cumprindo o que ele fala para ele mesmo, por que que ele vai cumprir o que ele tá falando para mim?", então por isso que é complicado atender criança, né? né. É desafiador, né, porque, às vezes fala assim, as crianças elas vão expressar e é direito dela expressar os sentimentos dela, né. Tem hora que elas vão expressar que elas estão com raiva, tem hora que elas vão expressar que elas estão triste, vários sentimentos elas vão estar expressando, mas não é porque que ela vai expressar uma raiva que ela tem que sair quebrando tudo dentro de casa. Uhum. É, Tá, ok, você tá com raiva, vamos falar sobre isso? O que que você quer falar diante disso daí? Mas não te dá o direito a de quebrar o seu brinquedo, não te dá direito a bater no seu irmão. E tem pais que olha para isso daí, é um sentimento, o seu filho está expressando algo. Ele está, quando ele está quebrando alguma coisa, quando ele está fazendo algo, perceba, ele está expressando algo que você não está percebendo. E às vezes é uma tristeza, é uma raiva, é uma ansiedade, e os pais às vezes tá querendo tapar um buraco que já existe. E às vezes está ali tempos, e quando vai atrás levar para esse terapeuta, fala: "Opa, o buraco é mais embaixo, vamos cuidar disso". Mas eles vão expressar isso, muitas vezes. Sim, mas aí, quando vai levar para o terapeuta, aí que tá, né? O terapeuta vai aconselhar esses pais também a buscarem ajuda terapêutica para sim, que eles possam também se descobrir, que pais são. Mas antes de ser pais, quem são eles? Porque muitos não sabem. sim. Né? Muitos não sabem, muitos não conseguem lidar com limite também. No trabalho, na conversação com a esposa ou com o esposo, né? Na interpretação dos sentimentos. Então, eles também não se conhecem. Como é Sim, que vai aplicar isso na criança? Então, é um trabalho bastante complexo e que no atendimento infantil exige que ambos estejam disponíveis também para acompanhar também para estar ali. Eu falo que é um trabalho coletivo ali, coletivo. né? Dos pais, da escola. Então, a visita nas escolas é muito necessário também, o terapeuta que atende criança. Né, fazer visitações nas escolas, então precisam estar conversando. Às vezes não na mesma língua, porque cada um vai ter uma forma de Sim, trabalhar, sim. mas que estejam no mesmo propósito. E sempre o propósito vai ser a criança, Sim, né? Às vezes é trazer esse olhar que às vezes tem pais que mistura isso, né? Porque, tipo, aqui o olhar é da criança, aqui o olhar é ele, é sobre ele, né? Inclusive quando tem essas questões da escola, né? De trazer as visitações, né? Às vezes até os próprios professores mesmo traz um repertório diferente daquilo que o pai leva para sete. Quando você vai fazer uma visita, quando você vai lá nesse ambiente para ver o que foi levado para você, você descobre coisas totalmente diferentes, né? Fala assim, nossa, a história que trouxeram aqui não é a mesma que está sendo contada agora, né? E é esse propósito, é um trabalho coletivo, né? Que o propósito, o núcleo central é a criança, né? Esse olhar vai sempre estar voltado, né? Para essa criança, o melhor a ser feito naquele momento para que seja mais saudável para ela, né? sim, e não tem quebra de sigilo, não tem nada. A paciente infantil é um paciente e é respeitado como tal. Então, o Sim, meu combinado é com ele. Os pais fazem o pagamento ali, tratam de trazê-lo, né, corresponder com os horários, mas o meu tratamento é com eles. Claro que dentro de uma devolutiva você vai trazer algumas nuances de algumas sim, situações, mas que ensejaram aqueles comportamentos, né? Por isso que os pais buscaram. Mas não que você vai abrir a sessão para os pais. Existe também esse combinado que o sim, meu combinado é com o paciente, Sim, que o paciente ele é a partir dos 4 anos e até a idade que o adulto é dessa forma, né? Não é porque o pai e a mãe que você tem que expor o que é conversado ali dentro do setting. sim, Então, ali também você já começa a trabalhar o limite com esses pais, né? sim. que papo, hein? Sim, Tá, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né? Sim. Mas estamos caminhando para o final. Agradeço imensamente sua participação aqui com a gente e que foi muito rica
Assim, eu, né, que não atendo, a Shirley também não atende criança, mas sabemos que também são assuntos que interessam muitos pais, muitos, né, porque eles precisam de ajuda também, né, mas, assim, o que que você traz para eles de recomendações aqui, assim, que possa ajudar no dia, até antes dele chegar na terapia, por exemplo? Imagina que tem uma mãe, um pai que não está assistindo e tá nessa dúvida se leva ou não leva. O que que você poderia contribuir para eles? Eu sugiro que primeiro estejam disponíveis para brincar Uhum, com essa criança, para entender o modus operandi dela ali, como que né? ela funciona, né? Uhum, Exatamente. São nuances que a escola traz, são nuances que a avó traz, são nuances. É você quem vai observar, sim. né? E você vai observar o ambiente que você está vivendo atualmente também. Que Uhum. ambiente que essa criança está. Olhou para esses dois lados, não está Tá conseguindo, muito está difícil, muito né? difícil, aí Uhum, você vai buscar essa ajuda para que desenvolva a criança, para que a criança fortaleça habilidades que talvez ela ainda não tenha desenvolvido, sim. mas que é um trabalho da criança e da família. O terapeuta, ele é ali uma parte do processo. Então, eu acredito que a gente precisa conhecer os nossos, porque às vezes vem para terapia porque o fulano falou que tinha que fazer. Uhum. Sim. Ou Então, porque o filho do fulano faz. É. exatamente. Então, eu acho que é primeiro estar disponível para brincar com o seu filho, para compreender a necessidade dele. Porque o adolescente vai pedir, tá? Sim. O adolescente Uhum, vai pedir, a criança não. sim. Até porque o adolescente, ele começa a entrar nessa transição, né? Você que também vem da área do RH, igual você falou assim, crianças que já trabalham essa parte mais emocional, elas tendem mais a buscar critérios, né, de busca tanto para empregos, de olhar para aquilo, que curso eu vou, como eu me portar, como, né, esse amadurecimento também, né? Eles Uhum, já vão para 7 também justamente para poder cuidar desse lado emocional, né? De sim. como eles vão lidar com essas emoções, né? De lidar com essa ansiedade, para esse processo de sair dessa adolescência para entrar para esse mundo adulto, né? Sair desse luto também, Uhum, desse jovem, né? Dessas pré, né? E vai nesse olhar dessa busca também, né? uhum, exatamente isso. Como que você resume essa conversa em 3 palavras? Três palavras? Tem que ser 3, né? Como brincamos hoje? Eu acho que é isso, é o brincar, né? Hum, E eu não tô falando só da brincadeira, sim, tá? sim, É isso. muito bom. Bom, e aproveitando, né, deixa suas redes sociais aí, né, pro pessoal que vão assistir aí para poder entrar em contato com você. Se quiserem também deixar perguntas lá também, a Nath vai estar lá, ela deixa o seu Instagram também, as pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre esse atendimento infantil, adolescente, aí quiser mais informações aí, Natália, deixa o seu Instagram. Tá, o meu Instagram profissional é @2dedos de psicanálise. Eu Uhum, posto algumas coisinhas ali, né? Mas não sou muito ativa nas redes sociais, mas respondo algumas coisas também. É isso. Muito muito bom. obrigada. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima.